Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para complementar aquele vídeo que anteriormente nós já havíamos postado, que trata das naturezas, né? Que na verdade foi uma questão da banca CESP, né? Que traziam lá um elenco de contas e ao mesmo tempo ela faz lá a pergunta querendo saber se ali há 9 contas, se existem 9 contas passivas. Aí nós interpretamos essa questão e a partir dessa interpretação nós começamos a analisar, né, conta a conta para descobrir se realmente haviam as 9 contas, né? Então, o que no decorrer do período nós fomos analisando e chegamos inclusive a um denominador comum, né? Que lá ele perguntou contas passivas. E contas passivas são contas exigíveis, ok? A pergunta não se tratou de contas do patrimônio, e sim contas passivas, que são contas exigíveis, ou seja, obrigações, beleza? Então, sem mais delongas, né? Vamos começar a brincadeira de hoje, né? Eu sou o professor Regis e estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada aí do profissional e pessoal do campo acadêmico aí que está iniciando nessa área de contabilidade, beleza? Vamos lá? Então, nós paramos aqui, ó. Falamos do financiamento de longo prazo, foi a última conta que nós havíamos descoberto, beleza? E partimos aí para as contas que fazem parte do patrimônio líquido, beleza? Patrimônio líquido. Mas, Tito, vem aqui para mim, Tito, patrimônio líquido, ali, as contas do patrimônio líquido não fazem parte do passivo? Menino, eu não falei para ti que lá na interpretação da questão lá, nós vimos que são contas passivas, ou seja, contas exigíveis? Pois é, o patrimônio líquido não tem nada a ver com isso. Ele não tem a ver com a exigibilidade. A exigibilidade, ela está no passivo sim, tá? Porque tem o passivo circulante e o passivo não circulante. O passivo circulante, que é exigível em curto prazo, né? Que vai desse exercício até o exercício seguinte, e o passivo não circulante, que vai além do exercício seguinte, ok? O patrimônio líquido é aquela conta que vai equacionar o patrimônio e fazer bater esse negócio aí todo, tá certo? Beleza? Ele é que vai fazer lá os pesos e medidas darem certo. Isso vocês vão entender em um próximo vídeo. Mas porém, contudo, todavia, nem tanto. Entretanto, o que você precisa saber aqui é entender a questão da natureza de conta e a resolução daquela questão lá que nós colocamos aqui como exemplo prático, beleza? Então, voltando aqui na questão, é que, por não se tratar de passivo exigível, então não foi pintado de amarelo o grupo do capital social, tá? Porque ela faz parte do patrimônio líquido, legal? E ela é uma conta de natureza credora. Legal? Bacana? Isso é o que os senhores precisam entender. Como conhecer essas contas? Cara, aí você vai precisar do manual de contas. Não tem jeito. Todo acadêmico precisa conhecer o elenco de contas. Pegar lá um manual. Eu vou deixar isso, inclusive, vou deixar um link no final dessa videoaula, para facilitar o trabalho de vocês, tá ok? Os links aí com o manual de contabilidade, exemplo do elenco de contas, no caso. Legal? Então, reserva de capital, também demonstrado lá naquela questão, também é uma conta do patrimônio líquido, beleza? Natureza credora. Legal? Então, eu destaquei aqui a conta ações em tesouraria. Por que eu destaquei? Porque apesar dela estar lá naquele grupo do passivo, grupo 2, natureza credora, ela é uma conta que não tem essa mesma natureza, é aquela conta arredia que nós falamos, né? Essa conta, ela reduz esse grupo, tá? Porque a natureza dela é inversa, ela tem natureza devedora, ela é redutora desse grupo, ok? Receita de vendas. Ora, aqui nós saímos, a partir daí nós saímos do grupo do patrimônio. Vem aqui para mim. Olha só, a partir dessa conta agora, nós saímos do grupo do patrimônio.
Independente de qualquer coisa, a questão lá foi respondida, beleza? Eu encontrei 6 questões, apenas 6 contas, na verdade, apenas 6 contas. Aí há controvérsias, né, de outras pessoas, alunos, acho que pessoal concurseiros, no caso, eu acho que comentaram lá nas questões, algumas coisas lá, e eu havia falado que tem uma conta que nós até analisamos, a qual eu não concordei lá com a colocação do colega, e nós vamos falar isso, eu acho que eu falei também no vídeo anterior, e eu tenho esse comentário aqui também, e nós vamos tecer sobre esse comentário, tá? Uma conta que ele disse que era do passivo, uma conta redutora, e eu aqui, por sua vez, falei que essa conta não é do passivo, beleza? Ela é uma conta, aliás, ele disse que era do ativo, e eu, por sua vez, não concordo, disse que ela é uma conta do passivo, ela é uma exigibilidade. Vou chegar lá, a gente vai comentar a respeito dela. De novo, tá? Só para fechar essa questão. Então aqui, ó, a receita é uma conta de resultado, beleza? Ela é uma conta de natureza credora, beleza? Origem de recursos aí no caso, né? É um negócio, uma analogia bem bacana de entender. Se você memorizar esse negócio aí, não tem como errar essa questão, não tem como tu contabilizar errado na tua vida profissional, enfim. Tá, aí tem uma novidadezinha, né, que apareceu lá, e eu não tratei dessa conta lá naquele Memorex que eu passei para vocês, que é o custo das mercadorias vendidas, beleza? Esse custo, na verdade, ele é necessário, tá? Dentro de uma empresa é necessário, uma empresa de produção, legal? Uma empresa de serviço, né? Uma empresa comercial, qualquer empresa ele vai ter esse custo, né? Porque na verdade ele trata uma aula que vocês vão ter aí no futuro, mais à frente, que vai tratar dessa questão. Então nesse momento eu não vou entrar nesse mérito. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que, fazendo uma analogia entre o custo e a despesa, vai ter a mesma natureza, tá? Olhou para o custo, olhou para a despesa, é a mesma natureza. Porque lá na conta de resultado, vem aqui para mim. Lá na conta de resultado, eu só tenho a receita de natureza credora, tá? Somente ela, não tenho outras, ok? Somente a receita. Pode ser outras receitas, né? Claro. Mas receita apenas é a natureza credora. Mas eu tenho lá a despesa e tenho o custo, que não é a mesma coisa. Eu vou falando para vocês, não vou entrar no mérito da questão, mas não é a mesma coisa. Mas aí eu tenho algo a mais, né, de natureza devedora, que seria o custo das mercadorias vendidas. Legal? Legal? Então, olha, e a própria despesa que tem aí, na próxima conta a ser analisada, que é uma conta de resultado também, natureza devedora, tá? Batendo bem com aquela nossa Memorex lá, que foi passado para vocês aí logo no início, tá bom? Pessoal que não assistiu, assista a primeira aula desse vídeo que vai entender o que eu estou falando. Receitas de juros, olha aí. Essa receita de juros também eu tratei na aula anterior, vou reforçar aqui de novo, Ó, vem aqui para mim, olha só, receita, eu até fiz essa analogia, na nossa vida cotidiana, geralmente aquele cidadão que recebe, ele é o passivo, aquele cidadão que aplica, ele é o ativo. Aqui na contabilidade esse conceito, a recíproca não é verdadeira. Na verdade é assim, ó. O juros ativo é que está recebendo, que é a receita, a empresa está recebendo, né? Está entrando dinheiro, no caso, na empresa. Então, receita de juros, juros ativo, ok? Quando for, aí outra coisa, né? Ativo não tem nada a ver com o patrimônio. Coincidentemente, juros ativos leva esse nome, mas ele é uma conta de resultado, né? Tem a ver ativo, juros ativo, porque trata-se de uma receita. Beleza? Pura e simplesmente isso. Já juros passivo, que também não tem nada a ver esse passivo com patrimônio, ele é uma conta de resultado, né? Tem natureza devedora, por se tratar de uma despesa. Ok? Tem que gravar isso, né? Memorizar essas coisas, tá? Para não contabilizar errado aí na tua empresa, tá? E nem errar uma questão, isso aí, questão de CRC, legal? Questão mesmo de concurso sobre natureza de conta, eles podem inverter essa nomenclatura aí. Legal? Bacana.
Então, gente, aí terminou a nossa análise, na verdade, respondendo a questão, né? Voltando aqui rapidinho, vou voltar aqui rapidinho, respondendo essa questão aqui, perfeito? 9 contas, na verdade nós não encontramos 9, só encontramos 6, e teve um colega que só encontrou, foi 6 que nós encontramos? Foi 6, e teve um colega que, na verdade, pegou esses títulos descontados e disse que é uma conta do ativo, né? Eu havia falado que não, eu não concordo que essa conta é uma conta do ativo, título descontado. Falei isso no slide anterior, porque quem está pegando agora, de repente não entendeu, né? Não pode não entender o que eu estou falando, mas títulos descontados, galera, rapidinho, vamos comentar. Títulos descontados, olha só, é uma conta que eu até havia falado já, é uma conta subitem, tá? Subitem seria no ativo, subitem da conta clientes, no caso aí, beleza? Ele colocou títulos descontados, legal? Comumente você vê nas contabilidades por aí essa conta lá no ativo como redutora, como se fosse um subitem. Mas nesse caso ela não é. Por que ela não é? Não é considerada uma conta redutora? Porque ela é uma obrigação mesmo, ok? Uma obrigação que aquela empresa fez para com o banco. É um dinheiro, um adiantamento que ela pegou por conta de um valor que ela tem a receber de um cliente. Então é uma obrigação, tá beleza? E isso está reconhecido lá no CPC, não sei se é o 48, alguma coisa nesse sentido, tá ok? Que trata sobre esse tema aí desses ativos financeiros. Então, essa conta ela é uma obrigação, tá ok? Não tem nada a ver com conta redutora lá no ativo. Só que ela iria causar uma confusão no caso aí, né? Caso ela tivesse lá, né? Caso ela tivesse aí sobrariam mais 3 contas lá do resultado, dariam as 9 contas. Então, iria acertar a questão, né? 9 contas. Aliás, ia dar o que? Errado? Né? Voltando à questão, a questão já foi respondida. Eu até me perdi aqui agora. Né? O que eu tenho que conversar com vocês é sobre a natureza dessa conta. Ok? A natureza dessa conta aqui, ela é uma conta passiva. Tá? Ela, natureza credora, ela não tem nada a ver com o grupo do ativo, ela não é uma conta retificadora, beleza? Só isso que vocês precisam entender. Porém, essa conta, juros passivos a transcorrer, é aquela história que nós já havíamos falado já no vídeo anterior, ok? Juros passivos a transcorrer, nesse caso, ela sim é uma conta redutora. Agora, por que uma conta redutora essa conta juros passivos a transcorrer? Por quê? Porque assim, ó, quando eu falo juros passivos, eu estou falando de despesa realmente, ok? Eu falo de despesa. Quando eu falo juros ativos, eu estou falando de receita, ok? Porque já aconteceu, é algo que já aconteceu naquele momento, beleza? Porém, os juros a transcorrer é uma conta que ainda não aconteceu, vai acontecer, inclusive eu vou explicar isso no próximo vídeo, depois desse aqui, o próximo que eu vou lançar, eu vou explicar sobre as contas redutoras, aí vocês vão entender melhor, tá? Por isso que eu não quis entrar no mérito dessa questão das duplicatas descontadas, títulos descontados, também, para não confundir muito a cabeça, mas vocês vão entender direitinho, tá? É algo que não aconteceu. Então, ela é uma conta redutora dessa conta, da conta fornecedores. Tá? Por exemplo, ok? De uma aquisição que eu fiz, e essa aquisição à vista seria um determinado valor, mas com juros esse valor vai ficar mais alto. Então, ela, para ajustar o valor desse bem, naquela data, naquele momento, que esse é o objetivo dessa conta, ok? Trazer esse valor ao valor presente, tá ok? Então, ela existe para isso, para corrigir o valor desse bem, tá? Vocês vão entender isso no próximo vídeo. Mas essa daí, quando
Quando acontecer, aí sim vai ser despesado os juros passivos e essa conta ela vai abater, tá? Ela vai zerar. Mas isso é uma outra história, vamos entender. O que eu preciso que vocês entendam é que essa conta, juros passivos a transcorrer, é uma conta redutora do passivo. Essa sim é, beleza? Aí vamos mais adiante, um pouquinho, tá? Ações de tesouraria é uma conta do patrimônio líquido, também é uma conta redutora, tá? Ela vai reduzir, ela é uma conta redutora desse grupo, tá ok? Vai diminuir, na verdade, a conta principal desse grupo, tá? Ela é uma conta arredia, natureza dela é inversa, natureza devedora. Receita de juros, já comentei com vocês agora há pouco, são contas aqui que eu pontuei, né? Receita de juros é uma conta de natureza credora também, legal? E o custo das mercadorias vendidas, que eu disse também que era uma conta de natureza devedora. Ah, professor, mas o senhor está falando rápido, e aí eu não estou entendendo nada. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, na boa, na prática, na boa. Aqui, vocês estão entendendo, eu estou tentando explicar para vocês natureza, que toda conta ela tem natureza. Quer entender mais? Ah, eu quero saber mais, Tito. Cara, então tu vai ter que pegar o manual de contas, eu vou deixar um link aqui, né, na descrição desse vídeo, para te olhar lá, tu vai ver um monte de coisa, um monte de nomenclaturas, o nome de conta, tu vai ver lá o ativo, tu vai ver o passivo, tu vai ver a despesa, tu vai ver a receita, tu vai ver várias situações. Então eu estou te dando aqui, na verdade, apenas o filé daquilo, do resumo, dessas contas aí, que elas são umas contas específicas, que vai dar o que falar, entendeu? Essas contas redutoras, principalmente. Então, são umas nomenclaturas diferentes. As demais, né, quem trabalha na área, quem está estudando contabilidade, elas vão ver que isso aí vai acabar fazendo parte do cotidiano e vai entender direitinho. Essa aqui é a verdade, ok? Mas que tu vai precisar conhecer, sim, vai pegar o plano de contas, no caso, eu vou deixar o mapa para vocês aí, o manual, né? O manual de contas, no caso. 2 exemplos, tanto na parte pública como na parte privada, e tu vai ter que correr atrás, meu querido. Essa que é a verdade. Tu vai ter que se rebolar aí para entender esse negócio, para estudar, porque não é só assim não. Ah, se fosse uma ciência, se fosse tão tranquilo assim, tá beleza? Aí aqui eu coloco, né, eu digo para vocês que as contas retificadoras possuem natureza contrária ao grupo, perfeito? Aqui pertencem, elas não se identificam com esse grupo, tá? Aqui as contas que estão lá no passivo, por exemplo, que tem natureza devedora, né? Elas não estão se identificando com esse grupo, né? Porque as contas do passivo têm natureza credora, assim como as contas do ativo, que tem natureza credora, tá? Elas também não se identificam, porque as contas do ativo têm natureza devedora. E se essa conta que ela é redutora está no ativo com uma natureza inversa, então logo ela não está se identificando com aquele grupo, ok? Ela tem uma natureza inversa, tá? Então o que vai acontecer? Ela vai diminuir aquele grupo. Entendam que as contas redutoras elas diminuem, tá? Ela é uma conta, uma subconta de uma outra, de um grupo lá, vai diminuir aquele grupo, tá bom? Mais à frente vocês vão entender isso, vão entender de natureza. Eu dei até o exemplo aqui da depreciação acumulada. A depreciação acumulada é uma conta que subtrai a conta, vamos colocar aqui, veículos, por exemplo. Você compra um veículo, né, no valor de 5 mil, vamos colocar aqui que o veículo você compra no valor de 5 mil reais e ele deprecia em 5 anos. Não vou falar de valor residual nem nada aqui. Vamos tratar aqui diretamente para vocês entenderem. Então, se ele deprecia durante 5 anos, então, nesse caso, ele vai depreciar R$1.000 por ano. Tá? Quem é que vai ajustar essa conta ao valor atual? É a conta de depreciação. Tá? Se no início do período, no início de um exercício, eu adquiri um veículo e todo ano ele deprecia R$1.000, então isso quer dizer que nesse período de 12 meses ele vai depreciar esses R$1.000,
ok? Eu vou contabilizar mensalmente, quando chegar lá no final do ano, ele vai estar somando todas as depreciações mensais, R$1.000. Então, esse veículo que no início do ano custava 5.000, né, ao final do exercício ele vai estar valendo quanto lá no teu balanço patrimonial? Ele vai estar valendo lá R$4.000, entendeu? Essa conta ela vai ser para corrigir, tá? Essa conta de depreciação acumulada. É só um exemplo aí para vocês entenderem o objetivo dessa conta. No caso dos juros a transcorrer, eu já expliquei, né? Aquela conta que ela não se trata de uma despesa e sim de uma conta redutora do passivo, tá? Ela só vai ser despesa no momento em que ela for apropriada, tá? Ou seja, quando acontecer realmente a apropriação da despesa, ou seja, o pagamento daquilo ali. Cara, a outra aula, ela vai explicar essas contas redutoras, tá? Eu estou chamando aqui, vocês estão meio que voando para essas contas redutoras, eu sei disso, eu sei, não é fácil, contabilidade não é tão simples assim, não é tão fácil, é praticando, é pegando essas informações para vocês entenderem, mas o próximo vídeo eu vou estar tratando dessa conta redutora e vou pegar esse exemplo prático aí da conta juros a transcorrer, que é interessante, vou pegar por conta, inclusive, do comentário que o rapaz fez lá, dizendo que ela é uma conta redutora do ativo, então eu vou trazer na realidade aqui como ela vai ser trabalhada, como ela é trabalhada realmente na parte do lançamento. E aí eu espero que vocês entendam legal. Inclusive, vou dar um exemplo na compra de um veículo mesmo. Aí vocês vão dizer assim, rapaz, e não é que é mesmo? Cara, é mesmo, eu não entendia isso, mas agora eu vou entender. Vocês vão entender, porque ainda vão fazer na prática isso, vai ficar legal. E às vezes a teoria assim, eu sei que é meio, né? Mas a prática ela é muito melhor para você entender. Beleza, gente? Beleza? Legal? Então, gente, já estamos quase chegando aqui no final. Eu acredito que nós estamos quase chegando aqui no final desse vídeo. Deixa eu colocar aqui para a gente avançar mais um pouco. É isso, tá? Aí aqui é só confirmando aquela parte lá, tá? O que é isso daí? É porque eu falei que a questão lá tratava de contas passivas, né? Então, contas passivas, na verdade, são contas exigíveis, porque o PL não entrou lá no rol daquela conferência, ele não entrou o PL, tá? Aí o que eu queria dizer aquela hora que eu acho que até me perdi, é que se ele entra, aí ia bater as 9, porque eu acho que eu tenho 3 contas lá, ia bater, aí eu ia colocar certo, aí o cidadão ia errar a questão, porque não eram 9, mas se entram lá, deixa eu até conferir aqui rapidinho com vocês quantas contas eram. Eu achei 6, né? Eu achei 6, ó. As contas eram lá: capital, reserva e ações em tesouraria. 6 e 3, 9. Olha aí, ó. Aí a gente ia colocar certo lá, já ia errar a questão, porque não tem nada a ver. Ela não é uma conta passiva. Na verdade, ela é uma conta do passivo. Na verdade, é uma conta do passivo, mas está no patrimônio líquido, ok? Negócio meio louco, né? Contabilidade é meio louco, mas é praticando e estudando mesmo. E de acordo com o CPC, ele também fecha aí, tá? O CPC fecha com a Lei 6.404, dizendo que o PL não é passivo, né? Que esse passivo que ele quer dizer não é uma exigibilidade, na verdade, tá? Não é uma obrigação. Legal? Então, gente, aqui eu até coloquei uma disponibilização para vocês entenderem todas aquelas contas lá que é a questão da CESP, essa banca maldosa, né, que ela faz desse jeito mesmo para que os que mais estudam, as pessoas que mais buscam conhecimento vão conseguir responder uma questão dessa, né? Mas é meio complicado. Mas dentro de um plano de contas aí, contas patrimoniais, dentro desse patrimônio, ela iria ficar representada da seguinte forma: aquelas contas lá que nós separamos do ativo, né? Ficou aí, ó, o caixa, equivalente de caixa, contas a receber, estoque de mercadorias, tá? Isso aqui, ó, são contas patrimoniais, legal? Aí no ativo não circulante tem aí o que? O imobilizado, né? Imobilizado, instalações e a depreciação acumulada, fazendo parte aí do ativo, mas com uma natureza inversa,
né? Por isso que tem esse sinalzinho de menos aí, tá? Menos depreciação acumulada, conta redutora. Lá no passivo, né? Nós achamos 5 contas do circulante, dentro do circulante, tá? Que foram fornecedores, contas a pagar, tá? Aí, juros passivos a transcorrer, títulos descontados, empréstimos e financiamento, tá? Tudo isso aí sendo contas exigíveis, ok? Legal, massa. E ainda dentro do exigível, mas porém em longo prazo, a conta fornecedores de longo prazo, como o próprio nome diz, tá? E para equalizar esse patrimônio, para fechar a fórmula do patrimônio, entrou o patrimônio líquido, ok? Fórmula patrimonial, né? Ativo é igual ao passivo mais o PL. É isso? Então, fechando a fórmula patrimonial, deu isso aí. Legal? Massa? Então, análise da questão aí, porque na verdade, quando eu coloquei isso aí, que a inteligência artificial da Maia, ela também não considerou aquela conta lá, né? Aliás, ela considerou passivos a transcorrer, ela considerou aí na conta fornecedores, passivos a concorrer. Eu acho que foi o títulos, né? Títulos descontados que ela não considerou, isso mesmo, que é a conta polêmica aí no caso, né? Que é a conta de obrigação. Ela não considerou, ok? Então, não concordo com a Maia, com a inteligência artificial, não concordo, porque a legislação fala mais alto, o conceito fala mais alto aí, ok? Legal? Então é assim, gente, conhecendo as contas quanto à natureza, tá? Apenas analisamos lá aquelas questões. E para matar a questão, vocês viram que é necessário realmente conhecer a natureza da conta. Não tem como não conhecer a natureza da conta. Gente, natureza de conta. Esse é o nome. Não tem para onde correr. Início de tudo, para você responder contabilidade, para você conhecer de contabilidade, tá? Aí sim, começa. Se você não souber isso, não colocar isso na tua mente, não tem como. Porque contabilidade ela começa daí mesmo. Ela é o início de tudo. Então, gente, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Compartilhem, dê um like, se inscrevam no canal, ajude a gente aí. Aí vem o próximo vídeo. Esse outro próximo, como eu falei, vai ser legal porque eu vou explicar essa conta, tá? Eu vou explicar, nós vamos fazer uma contabilização na prática para vocês entenderem a conta redutora aí, tá? E eu vou usar essa conta juros a transcorrer, que é uma conta que de uma certa forma é interessante, né? Porque ela tem uma certa polêmica, não é verdade? Então vocês vão entender direitinho como funciona essa questão, que ela vai ajustar o valor de um bem que você compraria a prazo e pagaria um juros imenso, e com essa conta aí, ajustando, você vai ver que você conseguiria zerar essa conta utilizando esse método de contabilização sem prejudicar o teu resultado, entendeu? Você vai entender isso mais à frente. Então, te aguardo no próximo vídeo, vai compartilhando aí, e até a próxima aula, se Deus quiser.